Muito bem, o Abrindo o Jogo está de volta e nós recebemos hoje Humberto Barbosa Ferreira, ele que é sindicalista de espírito, né, Humberto? Me diz uma coisa, 4 mandatos à frente do sindicato, por várias vezes você foi inclusive na mídia e falou, olha, eu sou perseguido pelo fato de estar à frente de um sindicato. Quais os tipos de perseguição que você enfrentou, Humberto? Olha, uma das primeiras perseguições que a gente costuma sofrer, entendeu? Que eu me senti perseguido quando eu, nesse processo de criação de lei que viesse beneficiar o servidor, que mesmo você tendo uma lei, você reivindicava ela em nome de alguém, em favor de alguém, e era negado por conta de quem está pedindo, seria o Humberto, representante do sindicato. Isso para mim era uma perseguição imensa, porque eu estava fazendo uma coisa que tinha vontade, uma coisa que a lei determinava, mas mesmo assim algumas pessoas achavam que eu não poderia e que aquilo era coisa deles e fazia se dar certo. E chegou vezes em conversa com essas pessoas, eles falaram para mim assim, olha, tá certo, aqui está uma lei, está no papel, coisa e tal, só que se você quiser que ela seja cumprida, entra na justiça. Aí eu falei, não, mas esse ponto não, eu falei, mas isso vai acontecer, eu vou entrar na justiça mesmo. Ele falou, só que, e ainda riam na minha cara assim, só que você vai ficar velhinho, nós vamos sair da prefeitura, vai vir outras pessoas e esse caso seu não vai ser resolvido. Por conta que a justiça é lenta e é demorada, ainda mais contra nós. Então se sentia assim, o Todo-Poderoso. E eu então me sentia muito, às vezes humilhado, porque isso é uma humilhação quando você busca uma coisa que você percebe que você tem direito e no mesmo tempo alguma pessoa lá que acha o dono do direito impedir você de buscar alguma coisa que você... Desde que você entrou no sindicato, você pegou a gestão de Vicente da Riva, Romualdo... Parte do Vicente, Romualdo Júnior, prefeita Maria Isaura, agora você não está mais no sindicato na atual administração. Qual das administrações que você enfrentou mais dificuldade? Olha, eu antes de tocar nesse assunto específico dessa administração que eu senti mais dificuldade, eu quero aqui pedir permissão para você, até para agradecer uma pessoa que foi muito importante também nesse processo de crescimento do Sispumaf. Fica à vontade. Porque, na verdade, quando nós fomos despejados, praticamente despejados, porque se você não paga e se alguém pede, ou você sai ou você é despejado. E da Ruê, teve uma pessoa que assumiu a prefeitura e na minha posse falou, você não vai ficar... E, claro que eu aprendi a pedir desde aquele momento, mesmo sem saber onde é que ia chegar, mas eu comecei a pedir. Olha, preciso disso, é do servidor público e tal, não. Uma coisa que eu vou providenciar para você, junto com a minha Secretaria de Ação Social, que é um prédio que eu estou alugando lá na Rua A, você vai ter uma sala específica para você. Naquele momento, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, mas logo em seguida veio arrependimento. Por estar junto, por estar vinculado. Por estar vinculado em um sindicato que precisava crescer, para vários servidores que sofreu, que foram injustiçados, humilhados. De repente você vendo um cara que acredita que ele vai mudar aquilo tudo, vê ele lá junto com a administração, dentro da própria estrutura da administração, utilizando daquilo tudo. Isso foi um momento que eu sofri demais, mas graças a Deus, dentro de um período curto ali, de 2 anos mais ou menos. Mas foi importante. Mas foi importante, até para conseguir retomar e para mostrar que mesmo eu estando junto com a administração, eu fui capaz de defender os interesses do servidor público, e foi a primeira briga que nós tivemos, foi a questão do PCCS, que foi uma lei criada em 2001. Mesmo dentro da estrutura da prefeitura nós brigamos, no bom sentido. E os agradecimentos vão para quem? O Romualdo Júnior. Não poderia ser diferente, porque foi ele que fez isso com a gente. O sindicato começou a crescer e cresceu, depois que o Romualdo passou tudo aquilo que era devido ao sindicato. Por exemplo, contribuição sindical, que é aquele dia que é descontado um dia no ano do servidor público. Segundo informações que eu tive dos outros presidentes do sindicato, nunca foi repassado. Ele falou, não quero nada de sindicato para não dar azar. Tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi repassar aquele dinheirinho, que naquela época gerava em torno de R$6 mil, que foi onde nós demos o primeiro pontapé inicial, pedimos para ele o terreno, ele falou, tem um terreno aqui ao lado do tiro de guerra, muito bom por sinal, aquele terreno é de vocês, eu vou liberar esse dinheiro para vocês iniciar a construção de vocês. Agora, você não respondeu a pergunta, qual a administração que deu mais dor de cabeça na sua gestão? Sem sombra de dúvida. Foi infelizmente, com tudo o sindicato já bem estruturado, e aí levou o sindicato a contratar imediatamente um profissional da área jurídica para nos atender. Que até então não precisava? Até então não precisava, porque a gente conseguia, mesmo dentro de algumas discussões até calorosas,
mas o cara sentava e chamava a responsabilidade e resolvia. Nós tivemos que contratar um advogado para nos defender e nos orientar, foi na gestão da prefeita Maria Isaura. Essa foi a pior que nós tivemos. Aí existem vários embates, passa a haver vários embates, e muitos deles judiciais. Você chegou a receber proposta para influenciar interesses do grupo da antiga administração? E quando eu falo antiga administração, estou falando da administração Maria Isaura. Mas sem sombra de dúvida, não foi só uma. Tá? Uma das propostas que me chamou bastante atenção e que me deixou eu até chateado, quando eu chamei, logo quando os servidores precisavam de médico para ser atendido e daí por diante, ele pegava um atestado lá e coisa e tal, e levava para a administração. Ele falava, não, eu não quero saber desse atestado, você vai voltar a trabalhar. Então o cara chegava de mim e falava, Humberto, eu estou com esse atestado aqui. Eu cheguei a falar algumas vezes para o servidor, olha meu irmão, vou dizer uma coisa para você, esse atestado é para ser cumprido. Porque até um juiz, quando ele tem dúvida de alguma coisa em relação à doença, ele pede um especialista para fazer um exame na pessoa, aí ele vai dizer sim ou não, dependendo do resultado, ele vai dizer se pode ou se não pode. Não é uma administração, um cidadão na administração que vai dizer que um médico está errado ou que o cara está mentindo e que ele tinha que voltar a trabalhar imediatamente. Então, nesse sentido, eu recebi uma proposta de um cidadão no corredor da prefeitura, onde ele falou assim, que se ele dizia que eu estava atropelando a ordem dele, que se eu fizesse vista grossa em relação àqueles atestados, não desse atenção para o servidor, não colocasse o servidor ciente dos interesses dele, ou seja, do direito dele, né, eu teria uma gratificação. Tá? E isso para encobrir certas coisas. Ou seja, para mim fazer vista grossa. Geralmente, eu já deduzo aqui e ligo o fato à Secretaria de Administração. Isso partiu da Secretaria de Administração? Quem era essa pessoa? Essa pessoa era o secretário de administração, o primeiro secretário de administração da prefeita Maria. Quem foi? Gerson França. Gerson França. Ele que chegou a fazer uma Chegou a fazer no corredor, e não era só eu que estava junto. A única diferença que tinha era que a pessoa que estava comigo era o Marcelo, e estava a poucos, 2, 3 metros assim, né, porque o corredor era meio estreito ali, nós saímos do setor jurídico ali, que fica ali perto da cozinha, e andando no corredor, fez, né, então você faz isso para mim, e até por uma questão de enquadramento, né, então ele fazia até sentido pelo fato dele ser o secretário de administração na época. Isso. Então Gerson França foi a primeira pessoa que você enfrentou problemas enquanto sindicalista. Seríssimo, seríssimo. Me responde outra pergunta. Antes de tudo, quantos filiados tem o sindicato? Você tem esses dados para a gente? Olha, o sindicato ele é o seguinte, o sindicato, o pessoal, por ser uma instituição que não é obrigado a se filiar nem se manter filiado, a maioria se eu falar para você que a maioria do servidor público já passou pelo SISPUMAF. Por quê? Se o sindicato fosse um sindicato que só defendesse os direitos trabalhistas e não buscasse outra coisa para implementar ali, porque se entra um prefeito bom, o sindicato não vai ter mais validade, porque o prefeito bom sabe da obrigação dele e vai manter aquilo lá, que é salário em dias, condições de trabalho e daí por diante. Quantos servidores têm filiados? Hoje temos a faixa de 650, mais ou menos 700. Por que você acha que não consegue atingir essa meta toda? Porque muitos ficam com medo, acabam desfiliando, saindo fora, falta de atração, o que é? Então, aconteceu, como eu estava dizendo para você, isso até houve nessa administração anterior aí, nós perdemos, eu senti que a arrecadação do sindicato estava diminuindo, né? Ela estava diminuindo, mas não me aparecia em nenhum momento desfiliação no SISPUMAF. Aí eu pedi para a secretária nossa do SISPUMAF, a Sandra, pedi que ela fizesse um levantamento do que estava acontecendo. Eu consegui detectar 146 pessoas que estavam desligadas, que tinham sido retiradas da folha, mesmo sem o pedido dele de desfiliação. Isso por quê? Porque com tudo aquilo que o sindicato estava sendo cortado pela administração, o sindicato ainda conseguia crescer, porque ele foi acrescentando algumas coisas. Isso aconteceu sem você, mesmo você na frente da gestão, aconteceu sem você perceber. Quando você percebeu, a bola já estava desse tamanho. Eu percebi porque eu conduzi o sindicato da seguinte forma. Eu tinha o que a gente recebia e tinha o que eu tinha que pagar aqui, porque eu tinha prestador de serviço. Mas isso não me leva a mal, mas é uma falha de administração. Você admite isso? No SISPUMAF? Isso. Eu acredito o seguinte. Foi uma falha. Foi uma falha. Foi uma falha, mas acontece o seguinte, por não se tratar de uma secretária nova que não estava habituada, ou seja, que não tinha conhecimento total, e outra, eu trabalhava sozinho no sindicato, eu era sozinho no sindicato, e tinha que atender
Enquanto você vê uma secretaria que tem aí 10 funcionários com 5, 6 chefes, eu estava lá sozinho no sindicato atendendo 600, 700 pessoas. Tendo que ficar ligado dia e noite na questão jurídica, na questão de projetos, buscando incrementar e, no mesmo tempo, ter que correr atrás dessa outra situação, que era a situação financeira do sindicato. Uma coisa que chama bastante atenção e chama também a atenção aí fora, você mesmo nessa condição de exonerado, toda essa polêmica que aconteceu em torno de você, deixando o cargo de presidente, hoje quem preside é o Sadir Moura, o Sindicato dos Servidores, você continua com uma forte influência, inclusive contando detalhes de dados do Sispumaf. Como que você consegue fazer isso? É os servidores que autorizam que você continue tendo essa influência lá dentro? São os colegas do próprio sindicato ou está no sangue mesmo? Não, veja bem, porque o sindicato ele tinha um projeto, esse projeto habitacional do Sispumaf. Nem é nada não, mas é 352 lotes que nós conseguimos, num montante de mais de R$1 milhão que nós conseguimos. É impressionante isso. Quando nós falamos anteriormente de política, que eu falei para você, que algumas pessoas pediam para eu continuar no Sispumaf, não, eles tiveram, para você ver, 352 famílias tiveram coragem de depositar, né, a meu favor, a favor do Sispumaf na Caixa Econômica, com mais de R$1 milhão. Entendeu? Então, por aí você vê. Isso fez com que eu continuasse no Sispumaf, por quê? O projeto era grande, estava em andamento e os próprios companheiros que estavam lá, mesmo por eu estar sozinho no Sispumaf, eles não tinham o total domínio. E se eu afastasse imediatamente, tá? Primeiro, quando eu fui exonerado, eu fiquei sem emprego. E por esses projetos estar em andamento, a diretoria achou por bem, e por eu ter esse conhecimento, de eu permanecer ali sendo pago pelo Sispumaf. Por isso que você permaneceu. Foi por isso que eu permaneci lá. Mas hoje, Sadir Moura foi eleito presidente do sindicato. Eu quero que você seja bem sincero nessa resposta para mim. Quem que preside de verdade o sindicato? Sadir Moura ou você? Não, o Sadir Moura. Eu apoio o Sadir nas decisões que ele toma. Por ficar 12 anos no sindicato, eu tenho uma experiência muito boa. Então, quando ele necessita de uma ajuda, ele não tem essa vaidade de não me procurar, não me chamar. Hoje nós ficamos a parte da manhã todinha lá discutindo algumas coisas e eu colaborando. Eu virei assim, digamos assim, um assessor, tá, do Sispumaf. Eu coloco meu conhecimento à disposição do Sadir, que não é nada bobo. Dentro desse apoio, você apoiou como figura sindicalista o prefeito que se elegeu, Aziel Bezerra. Como que você vê esse contexto agora? Você vai ter coragem de fazer um enfrentamento lutando pelos direitos dos servidores, continuar nesta linha? Ou você acha que é melhor você se afastar e deixar esse trabalho para quem está numa situação de opositor? Não. Eu acho que o que eu sou, eu tenho que continuar sendo. Mas vai conseguir? Se for necessário, eu já perdi muitas coisas em função disso. Tá? Apesar de ser coisas que vieram de bom grado, digamos assim, mas eu já perdi por conta disso, de não aceitar certas situações. E eu continuo com o mesmo pensamento. Tá? O Humberto não mudou. E para você ter uma ideia, eu apoiei o Dr. Aziel desde a primeira vez que ele se candidatou. Tá? Mesmo eu tendo assim grande... Você é simpático ao plano de governo dele. Sou e apoio olha, tudo aquilo que vai dar certo. Eu não sou contra as coisas boas de Alta Floresta. Eu sou contra algumas vezes a maneira que ela vai ser administrada, ou por quem está sendo administrado, pela maneira que vai ser administrado. Porque o que é bom para Alta Floresta é bom para mim, eu sou filho daqui. Então você quer dizer que se tiver irregularidades ou pessoas mal intencionadas dentro da administração de Aziel, você vai para o enfrentamento? Vou, sem sombra de dúvida. E você já prevê esse tipo de situação? Eu ainda não tive pensando nisso assim com mais tranquilidade, até por conta, eu me afastei, eu iniciei um trabalho com eles e me afastei, entendeu? Aí dei uma afastada para cuidar da minha vida, para regulamentar minha vida pessoal, para voltar de novo para a prefeitura, digamos assim. Mas provavelmente isso acontece, vai ter sim. Vai ter, você já prevê problemas na administração dele? Eu prevejo, porque é o seguinte, não tem como não ter, porque é um grupo de seres humanos, um grupo de pessoas com pensamento diferente, tá? Nacionalidade diferente, costumes diferentes. E um grupo grande. E um grupo grande. Então, até a própria família, gerado lá no
Tem problemas. Então não vejo por onde não ter. Agora eu acredito muito mesmo que o doutor Aziel vai ter capacidade de resolver até pela pessoa humana que ele é. E às vezes eu até fico assim, sabe, pensando, pô, era hora dele já dar tá, mas ele, é a personalidade dele, é o modo dele, ele vai ter que, dentro desse processo político dele, se agregar esse grupo que apoiou ele e no mesmo tempo ter condições de administrar essas situações. Tá? É difícil? É. Mas você acredita na competência dele? Impossível não. E acredito na competência dele. E estou à disposição para ajudar, da minha maneira, desde que não fire meus princípios. Retire o próximo tema da nossa caixa preta, por gentileza, Humberto. Esse já vai para o segundo tema, portanto, resta, a partir de agora, apenas um envelope dentro da nossa caixa preta. O Humberto, ele faz a retirada de mais um tema e mostra para você que está acompanhando o nosso programa. Humberto Barbosa, ex-presidente do sindicato, mostra para o pessoal que está em casa, por gentileza, exoneração. É o tema que nós passamos a tratar a partir de agora. Polêmico, né, Humberto? Mas é bom. Mas é bom. Mas é bom. Dia 31 de março de 2012, você foi exonerado, em tese, por abandonar o trabalho. Você concorda com o argumento? Isso aconteceu na gestão de Maria Isaura. Como eu disse para você. No ano passado. Isso. Tudo isso fazia parte do processo. Tá? Abandono. O que é abandono de serviço, abandono de emprego? Primeiro, eu fui eleito como presidente do sindicato e não tinha ninguém lá para assumir o sindicato. Ou eu fechava o sindicato, ou ficava... Então, não abandonei emprego, a princípio. Eu fui eleito para assumir a instituição e administrá-la. O fato da nossa lei, às vezes, não permitir da forma que a Constituição permitia, não quer dizer que ela não seja, né, anticonstitucional. Uma lei você tem que, primeiro, contestar na justiça, ainda mais quando é uma lei municipal, para saber se ela é ou se não é. E é isso que foi feito. É tanto que eu assumi os riscos todos, tá? Crente, confiante naquilo que eu acredito. E continuo acreditando. Você não concorda, então, não com esse negócio de abandono de trabalho? Abandono de maneira nenhuma. Até porque é o seguinte, se você pegar o meu processo lá, quando mandaram eu ir para a Secretaria de Obra, que era onde eu fui lá. Chegou lá o secretário da época e falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com o seu problema, não quero você aqui na minha secretaria. É tanto que eu sou notado na Secretaria de Obra e eles queriam mandar eu para a Secretaria de Agricultura, me isolar, tá, do servidor público. Eu, não, peraí, eu sou aqui, não, você tem problema com a administração, eu não quero você aqui, você resolve lá com eles lá. Então é por isso que você não exercia a sua função como servidor público? Claro, porque eu... O próprio secretário lhe recusou? Não, o próprio secretário... Quem era o secretário na época? Adelino Campeão. O próprio Campeão falou isso? O próprio Campeão, eu cheguei na sala dele, eu estou aqui me apresentando para você, ele falou, eu não tenho nada para você aqui. Tá? Eu não tenho nada. Ele usou esse termo. Eles fizeram o balaio de gato deles, eles que resolvam. É tanto que no decorrer do processo, eles me colocaram para ir para o canteiro para ficar no canteiro de plantas lá na agricultura. Para mim, tirar de perto do pessoal. Na primeira instância, você ganhou para retomar o trabalho. Na segunda, a prefeitura acabou revertendo na administração da Maria Isaura e você não conseguiu mais reverter a situação. Apesar de você divulgar que tinha ido para a terceira instância e tal, você não conseguiu reverter essa situação. Por quê, na sua opinião? Não, porque é aquele negócio. Quando se trata... Tem caso de servidor público hoje que está com mais de 5 anos, tá? Que já está na última instância lá para... Tá? Mas só que é uma coisa muito pequena diante do que o judiciário hoje tem em mãos para resolver. Entendeu? Então isso demora, isso faz com que essas coisas se arrastem. Tá? Mas é uma coisa que eu tenho, né, tranquilidade de dizer para você que se continuasse, se permanecesse do jeito que estava, lá na frente nós vamos ter vitória. Tá? Porque eu acredito na legislação brasileira. Eu não acredito no que foi colocado na legislação municipal, no caso, o Estatuto do Servidor Público, que é uma lei já arcaica que precisa ser mexida e precisa ser mudada, tem que acompanhar. E ninguém tem peito de mexer nela, por quê? Eu falo ninguém tem peito de se tratando de administração, porque ela dá um amparo muito legal para a administração. E fere a Constituição quando a administração interfere na administração sindical. Agora, você passou maus bocados, principalmente agora, recentemente, por causa dessa transição, por causa dessa sua fase difícil, Humberto. Você é do PMDB.
Quer dizer, tem governo, tem o deputado, líder do governo, tem o prefeito, tem o presidente da Câmara e ainda assim passou por tudo isso. Você não acha que faltou esforço do seu grupo político? Isso, inclusive você falando assim, houve uma reunião com essa intenção de saber o que aconteceu, o porquê aconteceu. Porque seu grupo é forte. Pelo menos em lideranças. Agora, eu vou dizer o seguinte, alguma dessas lideranças, ele tem que esquecer do passado e procurar unir força para o futuro, no presente para o futuro. Porque alguns acham que ele precisava do voto do Humberto, precisava dos votos do Humberto, precisava do trabalho do Humberto, precisava do Humberto naquele processo para ganhar a eleição. Depois esqueceram. Isso foi o que eu vi, isso foi o que eu achei e por isso que me levou a uma certa discussão. Você se sentiu traído pelo PMDB? No primeiro momento eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei tão chateado com esse PMDB que eu cheguei a dizer que eu tinha me arrependido de PMDB. Eu tinha vergonha de ter ido para o PMDB, isso eu falei, foi o termo que eu usei em uma dessas reuniões que levou a ter um mal-estar. Tá? Mas eu falei, porque é o que eu estava sentindo, eu não posso... né? E hoje, como que está a situação hoje? Você conseguiu reverter? Acha que vai conseguir reverter isso? Vão conseguir voltar você para o município? Como que vai ficar? Não, o que acontece? Houve essa polêmica toda que você citou aí. Eu não sei se, mesmo você não me perguntando, mas eu quero fazer questão de não sei se vai perguntar depois, sobre o que gerou essa polêmica toda. Eu tenho aqui na minha mão uma declaração do próprio secretário de administração, ou então Luiz Antônio, é disso que você está falando? Isso. Inclusive eu quero fazer questão de mostrar para o pessoal que está em casa, porque nós temos também aí, na sua tela, você acompanha a seguinte matéria, publicada pelo site da Rádio Progresso, inclusive. Secretário de Administração diz desconhecer função designada a Humberto Barbosa. Em entrevista coletiva realizada na manhã do dia 5 na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, o secretário, ou então Luiz Antônio Ferreira de Mello, foi taxativo em dizer que, embora Humberto Barbosa tenha dado entrevista para a imprensa como coordenador de urbanismo, que você chegou a assumir essa posição, inclusive transitando com um carro oficial, ele desconhece a função designada ao possível coordenador. Luiz Antônio disse ainda que Humberto Barbosa está afastado de qualquer função pública desde 2012, né? Melhor dizendo. E que nas próximas horas este impasse será resolvido e as providências serão tomadas. Humberto havia sido exonerado do cargo de auxiliar de serviços gerais no dia 31 de março de 2012, pelo qual era concursado por não cumprir a função. Foi essa declaração que gerou tudo isso? Foi. E, inclusive, eu não gosto de deixar as coisas pela metade, ainda mais quando se trata de Humberto. Eu tive com o Luiz Antônio, tá? Inclusive indaguei ele sobre isso. O porquê disso tudo. Informação. Não, Humberto, gerou tudo isso em função eu ter recebido um ofício de um determinado vereador, tá? Onde esse vereador questionava a sua situação como servidor público. Tá? Esse vereador, para jogar as claras, vereador Oslan Dias, o Tuti. Isso, é. Ele? É isso. Porque quando fala assim que não conhece o Humberto como servidor público, eu não invadi prefeitura nenhuma, eu não peguei chave do bolso ou da mão de ninguém, alguém me entregou, alguém falou, vai trabalhar. Tá? E esse alguém não foi secretário, não. Esse alguém não foi vereador, não. Esse alguém foi uma pessoa que confia no meu trabalho e achou que eu poderia estar ajudando. Houve uma má fé nisso tudo, até uma sacanagem muito grande, porque eu respondia, eu era subordinado a alguém. E é comum, quando uma administração assume uma prefeitura, ele ter as suas prioridades, fazer um cronograma e dizer para o cara que vai assumir tal setor, eu quero que você faça isso. Isso era o que eu estava fazendo. O cronograma que eu tinha era iniciar um trabalho na entrada da cidade, tá? Lá no panorama, e até a saída da cidade, que era universitário. E enquanto eu estava desenvolvendo esse trabalho, esse cidadão, esse vereador, o Tuti, me ligou por várias vezes pedindo que eu viesse atender o bairro dele.
E eu falei, não, eu tenho um cronograma e tem que ser cumprido. Se o seu bairro tiver como se fosse novidade, que a cidade inteira estava praticamente interditada. Falei, então se o seu bairro, se tiver um local lá que esteja bastante prejudicado e que não vai tomar muito meu tempo, eu posso ir lá até dar uma arrumada, coisa e tal, por uma questão de trafegabilidade. Mas eu tenho um cronograma, eu tenho que cumprir ele. E ele passou a ligar para as pessoas que trabalhavam comigo, né, pedindo para ir para lá e coisa e tal. Eu cheguei a falar para eles, olha, vocês estão sob o meu comando. E eu estou sob o comando, né, do doutor Aziel. E ele pediu que fosse feito isso. Aí o que aconteceu? Aí ele sentiu assim, prejudicado, não sei, ou sentiu assim, desvalorizado, até porque nesse mesmo programa aqui, nesse mesmo local aqui, a gestora anterior disse os problemas que ela teve com ele na administração dela. Então, era fato e era conhecido por todos, simplesmente que é aquilo que acompanha o seu programa aqui, e sabe o que ela disse, ela mesma disse, que ele foi problema da administração dela. E esse problema era justamente isso, de invadir a secretaria e querer que aquelas pessoas que estivessem prestando serviço fossem atender o pedido dele, que coisa não aconteceu comigo. Isso fez com que eles fizessem um ofício e solicitassem, tá, do então secretário a minha situação. Vereador Tucci. Isso. Aí o que foi feito? O secretário, no meu ponto de vista, faltou, né, até então, com companheirismo, faltou bagagem. Qual secretário? O secretário de administração. Neste caso, Luiz Antônio. No meu ponto de vista, faltou conhecimento. E se precipitou, na sua opinião? Se precipitou, porque todo esse meu processo estava se tratando de forma jurídica. Quando acontece um fato desse que aconteceu comigo, de ser exonerado, o próximo gestor, tá, ele tem, assim que ele inicia seu trabalho, assim que ele toma posse, ele vai montar uma comissão com 3 servidores públicos e vai designar eles para rever aquele processo, porque o nosso estatuto, ele dá essa prerrogativa, ele dá essa possibilidade de rever aquele processo, cheio de falha como foi o meu, tá, cheio de perseguições políticas, e aí aquela comissão vai dizer se eu posso ou não voltar a ser servidor público. Ou seja, o que você quer dizer é que era um problema muito fácil de ser resolvido. Muito fácil de ser resolvido se não fosse interpretado e eu não fosse, se tivesse, digamos assim, se o Luiz Antônio tivesse conhecimento desses processos todos. Então, eu acredito que quando ele recebeu esse ofício, ele deveria imediatamente procurar o setor jurídico da prefeitura, que é responsável por esse processo todo, e perguntar para ele, escuta aqui, como é que está a situação do senhor Humberto Barbosa Ferreira? Por quê? Naquela ansiedade, né, naquela vontade de trabalhar, eu fui trabalhar. Só que eu não sou jurista. Isso ficou por conta da assessoria jurídica da prefeitura, que já tinha montado essa comissão, e essa comissão tinha 90 dias para resolver os problemas. Foi precipitado ter colocado eu para trabalhar? Não sei. Mas o que eu penso, o que eu acho, é que eu estava trabalhando em benefício do povo de Alta Floresta, que são meus patrões. Agora, eu achei engraçado e fiquei chateado com essa intervenção do vereador e, naquele momento, com a resposta do secretário, que não utilizou, ou seja, não observou essas questões que eram questões jurídicas, que deveria ter procurado o jurídico da prefeitura para saber como, e ter dentro daquele processo legal que existe dentro do serviço público, esperar pelo menos uns 15 dias para dar aquela resposta, uma resposta mais concreta, que não viesse causar tanto tumulto e tanto, assim, digamos assim, tanta chateação para mim. Porque eu nunca vi eu fiquei tão chateado de uma maneira, porque a própria população, as próprias pessoas que acompanharam meu serviço, que acompanharam meu trabalho, acompanhou a minha dedicação como candidato a vereador, pedindo voto, insistindo para que o pessoal votasse no Dr. Aziel, eles se sentiram chateados com a maneira que eu fui tratado. Esse é o mineiro Humberto Barbosa Ferreira. A entrevista já segue, só que antes eu vou pedir para você mostrar para o pessoal de casa o próximo tema que a gente vai discutir depois do intervalo comercial. Pode abrir a caixa preta, Humberto, e retirar o último envelope de hoje, que traz o último tema da nossa discussão. Humberto Barbosa Ferreira, figura sindicalista conhecidíssima no nosso município, e tá aí, ó, para você que achou que é pouco, tem mais depois do intervalo comercial. Tá preparado para falar sobre isso, né? Polêmicas é o tema que Humberto Barbosa vai discutir conosco depois do intervalo. Voltamos já já, não saia daí.